Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz a você que nos acompanha nesse domingo, 17º domingo do tempo comum. O domingo é um dia muito especial, né? Um dia para nós tirarmos para louvar e bendizer o Senhor, para nos encontrarmos com Ele e assim renovar as nossas forças para seguirmos vivendo a alegria de sermos filhos de Deus. E a maior alegria é justamente esta, ser filhos de Deus. E nós participarmos da Santa Missa, recebermos a Eucaristia, nos faz cada vez mais próximos do Senhor e fazemos com que Ele habite dentro de nós e mova, conduza a nossa vida pelo caminho reto que nos leva a vivermos o céu já aqui na terra. E nós vamos então escutar a palavra de Deus, que hoje tem como tema central a oração, não é? Está em Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmão, irmã, quantas vezes nós já ouvimos esta palavra? Essas são aquelas palavras, aqueles textos que ficam marcados na nossa alma, na nossa vida, porque são pontos, são textos que são assim cruciais para a nossa vida. A nossa vida de oração. Aqui, veja que Jesus havia então encerrado o seu momento de oração. Certo lugar estava Jesus a rezar, terminando a oração, né? Assim que os seus discípulos viram que Jesus terminou a sua oração, eles então pediram para que Jesus ensinasse a eles a rezar. Veja como é importante o testemunho.
como é importante o exemplo, né? O exemplo vivo. Assim também, você e eu temos que ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, pois eles também querem fazer aquilo que nós fazemos. Se nós apenas falarmos, a palavra, ela chega à nossa mente, ao nosso ouvido, mas ela tem dificuldade para chegar ao nosso coração e nos marcar de fato. Quando nós vemos uma imagem, vemos aquilo acontecendo, nós então guardamos esse gesto e nesse gesto nós observamos a profundidade daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que nós estamos fazendo, os nossos também vão observar. Só para ilustrar, né? Veja como é importante. Certa vez, a gente estava fazendo um curso de pregadores. Aí a pessoa que estava nos orientando, ela dizia para nós que sobre o livro da palavra de Deus, sobre o livro santo, nem mesmo o cálice santo deve ser colocado sobre ela. Um dia, uma pessoa, eu tenho sempre esse costume, né, de não colocar nada sobre a Bíblia. Alguém colocou um livro em cima da Bíblia no lugar que a gente estava no encontro. Eu fui lá, não falei nada, tirei o livro de cima da Bíblia e coloquei o livro embaixo da Bíblia. Então, essa semana mesmo, alguém me dizia, Gatti, um gesto que me marcou profundamente foi aquele que você fez sem falar nada com ninguém, mas que você tirou o livro que estava em cima da Bíblia e colocou embaixo da Bíblia. Aí eu falei com ela por que tinha sido isso, né? Mas veja como que... E aí ela falou, eu nunca mais coloquei nada em cima da Bíblia. Né? Então, gente, veja como é importante isso. Mas aqui, voltando à oração. Então, Jesus aqui ensinou a eles rezarem como eles pediram. E veja, eles pediram para Jesus ensinar a eles como João Batista ensinava os seus discípulos a rezar também. Aqueles que seguem o Senhor precisam aprender a rezar e precisam rezar, não é? Então, a oração, ela é esse momento especial. A gente não vai falar cada parte aqui do Pai Nosso, só lembrando, né? Na narração de Lucas, ele fala de 5 pedidos, né, no Pai Nosso, enquanto que Marcos e Mateus nos falam sobre 7 pedidos, não é? Então, Lucas, ele recebeu a informação para escrever. Mateus, ele estava presente, não é? Como tem a narração no Sermão da Montanha. Mas isso, irmãos, para poder dizer o quão importante nós termos a nossa vida de oração. E fazermos a nossa oração com insistência. Fazer a nossa oração com perseverança. A importância, né, de não desanimar. Veja que aqui Jesus fala para eles, mostrando a eficácia da oração, a eficácia também da insistência na oração, quando Jesus fala daquela pessoa que está deitada ali, que alguém chega pedindo os pães, e a pessoa pode até dizer, já estou deitado, eu e meus filhos, a porta está trancada. Mas se a pessoa que está pedindo, ela vai e insiste em pedir, ele vai dar os pães, vai acolher aquele pedido. Assim também a importância da nossa oração. Nós não podemos desistir facilmente. Deus muitas vezes está também nos provando a nossa perseverança, provando a nossa fé. Mesmo que nós não recebamos aquilo que nós pedimos de imediato, mas Ele nos dará na hora certa, não é? Então, que nós possamos buscar a oração como fundamento, né, de fidelidade. O Senhor está a nos dizer que nós insistamos na nossa vida de oração, porque a oração pode mudar todas as coisas. E Ele ensina-nos a orar, como João também
nos ensinou, como João ensinou aos seus discípulos. Então, o ponto central da nossa meditação no dia de hoje é a oração, que é o fundamento para a nossa vida, a nossa conversa com Ele, o nosso diálogo com Ele. E sem vida de oração, não há quem sirva o Senhor ou quem siga ao Senhor com fidelidade. Se nós quisermos ser fiéis ao Senhor, é preciso que nós oremos sempre a Ele. No livro do Eclesiástico, no capítulo 35, nos fala assim: a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Então, aqui, a insistência da nossa oração, não é mesmo? Eu estava lendo aqui também no Catecismo da Igreja Católica, no número 2697, diz assim: a oração é a vida do coração novo e ela deve nos ensinar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é a nossa vida e o nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na doutrina do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira, como dizia Gregório Nazianzeno. Veja, é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e duração. O Senhor conduz, aqui 2699, o Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e maneiras que lhe agradam. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Entretanto, a tradição cristã conservou 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação, a oração mental. Uma característica fundamental lhes é comum: o recolhimento do coração. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus faz dessas 3 expressões tempos fortes da nossa vida de oração. Então, olha que lindo isso aqui, gente. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar cada momento. Não nos esqueçamos, porque a oração, insiste, na oração é como recordação de Deus. E nós precisamos recordar de Deus a todo momento, mais do que nós respiramos. Que Deus nos abençoe. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei.